Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema Sal da Terra, Luz do Mundo, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. Façamos primeiro a nossa prece. Divino amigo Jesus, nosso Mestre e Senhor, neste momento em que iniciamos mais um estudo do Teu Evangelho de amor, nós rogamos, Senhor, a Tua bênção, o Teu auxílio, para que consigamos cada vez mais ampliar o nosso entendimento acerca dos Teus ensinamentos e das leis divinas, do sentido de nossa vida, no propósito de crescer espiritualmente, vencendo as nossas dificuldades e imperfeições. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Como dissemos, hoje vamos estudar o tema Sal da Terra, Luz do Mundo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Em primeiro lugar, vamos ler a passagem por inteiro para depois procurarmos refletir sobre cada versículo, buscando aprender o verdadeiro sentido desses ensinamentos. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Busquemos agora refletir sobre cada versículo. Vós sois o sal da terra. Sal. Para entendermos essa passagem, é preciso buscarmos o entendimento, a compreensão das propriedades e das utilidades do sal no âmbito material da nossa vida. Para que serve o sal? O sal serve de tempero para realçar o sabor dos alimentos, na dosagem certa, nem mais nem menos. Além de o sal ser utilizado como tempero para os alimentos, o sal também é indispensável à nossa vida, ao nosso organismo, na medida certa. Por outro lado, o sal, mesmo quando misturado com outros elementos, seja nos alimentos, seja na água, seja com outros minerais, ele não perde a sua propriedade. Ele é incorruptível. Ele mantém as suas qualidades e as suas propriedades. Ou seja, ele não é contaminado
e nem modificado no contato com outros elementos da natureza. Ele é incorruptível. Vós sois o sal da terra. E outra propriedade do sal, ele também pode ser utilizado na conservação dos alimentos, na preservação dos alimentos. Vós sois o sal da terra. Em toda a passagem do Evangelho, em todas as palavras de Jesus, constantes da Boa Nova, nós devemos buscar a essência espiritual daquele ensinamento, trazendo-os para a nossa vida, refletindo onde aplicá-los à nossa personalidade, à nossa conduta e à nossa vida. Vós sois o sal da terra. Jesus se dirigia aos discípulos, mas não apenas aos discípulos, mas também à multidão que o ouvia. Essa passagem, esses ensinamentos sobre o sal da terra e luz do mundo, foram proferidos por Jesus após ele proclamar as bem-aventuranças, como que a nos mostrar o caminho, o direcionamento que devemos tomar para conquistarmos as bem-aventuranças. Vós sois o sal da terra. Se o sal é utilizado para dar realce, sabor aos alimentos, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, vós, cada um de nós, somos o sal da terra, ele nos mostra que devemos ser um instrumento que dá sabor à vida, que realça os valores da vida, que realça e dá sabor às oportunidades e circunstâncias da vida, no aproveitamento das oportunidades para a nossa evolução, dando sabor, destaque, através da vivência, através da exemplificação, a nossa vida e também a vida do nosso próximo, do nosso semelhante. Sal da terra. A terra é o nosso mundo. É onde vivemos. É onde nos encontramos com aqueles irmãos com os quais convivemos. Nós devemos ser o sal da terra. A nossa postura, a nossa conduta, o nosso exemplo deve realçar o sabor da nossa vida e da vida do nosso próximo, realçando as oportunidades, os valores nobres, o aproveitamento da oportunidade. Sal da terra. Mas se o sal também tem a propriedade de ser incorruptível, o que isso nos traz, nos ensina? Que nós também, no convívio com nossos semelhantes, devemos pautar a nossa vida de acordo com princípios nobres evangélicos, sendo o tempero da nossa e da vida do próximo, auxiliando, estendendo a mão, compreendendo, amando, sem nos deixarmos corromper pelas futilidades do mundo, sem nos deixarmos envolver e contaminar pelas sugestões infelizes, pelos descaminhos, pelos erros.
sal tem a finalidade, a utilidade de temperar, de destacar o sabor na dosagem devida, nem mais nem menos. Ela realça o sabor, porque na dosagem devida, porque na alimentação, se o sal for colocado a mais do que a dosagem certa, o alimento fica salgado demais, fica difícil de ser digerido. E se for utilizado na dosagem inferior, fica sem gosto, sem tempero. Então devemos ser o sal da vida na dosagem certa, dando o exemplo, amparando, ajudando, esforçando-nos na reforma íntima, na transformação moral e na ação no bem, na dosagem certa. Estendendo a mão, auxiliando, compreendendo, tolerando na dosagem certa, respeitando a posição de cada um, respeitando o nível de entendimento de cada qual, com simplicidade, com humildade, com docilidade. O sal, como dissemos, tem a propriedade de preservar e conservar, evitar a corrupção, a putrefação. Então, trazendo a essência, o espírito desses ensinamentos para cada um de nós, para o cristão, para o aprendiz do Evangelho do Cristo, para o discípulo do Mestre. Ser o sal da terra é realçar o valor da vida, das coisas positivas, nobres, edificantes, através da vivência, da exemplificação. Porque somente através da vivência e da exemplificação, vivendo com os nossos semelhantes e dando a nossa contribuição sempre no bem, é que consolidamos as virtudes, é que adquirimos valores, é que realçamos o verdadeiro sentido da vida e servimos de instrumentos de auxílio ao progresso dos nossos irmãos. No sentido de preservar, de conservar, de evitar a corrupção, a putrefação, o cristão, o aprendiz do Cristo, deve preservar as instituições da vida, as instituições edificantes nobres, dos valores, dos princípios nobres, dos princípios superiores, éticos e morais. Evitar a conspurcação, a deturpação dos valores, dos ensinamentos do Cristo, do seu evangelho de amor. Preservarmos a pureza, a essência do seu evangelho, da Boa Nova. Preservar a pureza, a essência das revelações da doutrina espírita, no sentido e na utilidade do aprimoramento individual de cada um de nós e do nosso próximo. Como dissemos, o sal deve ser dosado, usado na medida certa, com equilíbrio, ou seja, é o trabalho de adequação, respeitar a condição e nível de entendimento de cada um do nosso próximo. Cada um de nós tem um nível de entendimento e de compreensão. Desculpa. Cada um de nós tem o seu nível de entendimento e de compreensão, de acordo com o que já aprendeu, com o que já assimilou e com o que já conquistou. O nosso próximo, os nossos semelhantes também são assim. Então, na convivência com todos, devemos utilizar e ser
pautar a nossa conduta no Evangelho do Cristo, convivendo com todos, com harmonia, com amor, com simplicidade e humildade, com docilidade, tolerância, compreensão, auxiliando, estendendo a mão, respeitando a cada um, de acordo com seu nível de compreensão, de entendimento. Um exemplo, os pais na educação dos filhos, eles dosam o seu ensinamento ao nível de entendimento da criança, porque senão elas não entenderiam. Assim também é na nossa vida, é na nossa evolução. Os benfeitores espirituais, os grandes missionários do bem, todos aqueles que se destacam na terra como discípulos e apóstolos do Cristo, dosam as suas palavras, os seus ensinamentos, o seu auxílio, conforme as necessidades e possibilidades de compreensão de cada um. Assim também devemos ser. Como os benfeitores agem conosco, devemos agir com nossos irmãos. Trabalho de adequação, adequação do ensinamento, adequação do auxílio, conforme o nível de compreensão e a necessidade de cada irmão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 42, observamos a seguinte questão: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhes dar a tempo a ração, na medida certa, no momento adequado, que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, e tudo requer equilíbrio e dosagem certa. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Insípido, insosso, sem gosto, sem sabor. Se na alimentação utilizamos o sal que não tem gosto, que é insosso, que é insípido, que não tem sabor, que utilidade ele terá para realçar o sabor do alimento? Insípido, sem sabor. E assim trazendo para nós, para a nossa intimidade, para a nossa vida, para a nossa conduta, o nosso comportamento. Devemos entender que no serviço do Cristo, temos que ensinar o que já sabemos, dar o testemunho, senão qual a utilidade do nosso conhecimento. É preciso, sim, estudar, aprender, compreender, adquirir as culturas intelectuais e morais, estudar o Evangelho e compreender o Evangelho, estudar a doutrina espírita e compreender os ensinamentos, as revelações da doutrina espírita. Mas isso só não basta. Se não utilizarmos esses ensinamentos nobres, essas revelações edificantes na nossa vida, na nossa conduta, na convivência com o nosso semelhante, estaremos sendo insípidos, sem sabor, insossos, sem gostos, sem utilidade. Então, com que se há de salgar? Se apenas guardamos o que aprendemos, muitas vezes egoisticamente, mas não aproveitamos os ensinamentos
do conhecimento que já adquirimos, para nos modificarmos, para vencermos as nossas limitações, as nossas imperfeições, para não nos renovarmos espiritualmente. E se não exteriorizamos o Evangelho do Cristo, através de nossos atos, através de nossa palavra, através de nosso incenso, que utilidade temos? Estaremos sendo sem gosto, insossos, sem sabor, sem utilidade. Não estaremos servindo, não teremos utilidade para o auxílio ao semelhante, para o exemplo, porque apenas adquirimos conhecimento, mas nada fazemos de útil com esse conhecimento. É o discípulo inoperante. Para que serve? Com que há de se salgar? Se ele não opera no bem, se ele não opera na própria transformação moral íntima, se ele não opera na ação no bem, para que serve? É inoperante. Como já nos dizia o apóstolo Tiago, a fé sem obras é cega em si mesma. É pelos frutos que se conhece a árvore. É pelo exemplo, pelas boas ações, pela conduta saudável e equilibrada que se conhece o verdadeiro discípulo do Mestre, o verdadeiro cristão. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal for insípido, para que serve? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, senão para se jogar fora. Ora, se não tem utilidade, se ele não tem sabor, para que serve? É assim também com cada um de nós na nossa vida. É assim com o cristão. É assim com o aprendiz do Mestre, com o discípulo de Jesus. Se ele é insosso sem gosto, se ele não realiza em obras, se ele não transforma em obras de transformação moral e de vivência no bem, os ensinamentos, o conhecimento que adquiriu, para nada mais prestas, senão para se lançar fora. É a perda da oportunidade, das oportunidades que temos na vida. Se permanecemos negligentes, acomodados, insossos, estacionados, as oportunidades passam. E aí, qual o aproveitamento? Qual o aproveitamento para nós, para nosso progresso, para nossa evolução? Qual o aproveitamento no sentido de ajudar ao nosso próximo, de dar o exemplo? A economia da vida não permite perda. Tudo é contabilizado na lei divina. A vida responde de acordo com o que doamos. Lei de ação e reação. Contabilidade da vida. Contabilidade divina. Colheremos aquilo que semearmos. Se não semearmos nada de bom, as oportunidades de aprendizado, de crescimento espiritual, de progresso, de ação no bem, porque é somente no convívio com o próximo, mas no convívio edificante, de vivência, de exemplificação no dia a dia. É lógico que tudo tem o seu início, é cada coisa no seu dia.
É um esforço, deve ser um esforço diário, constante e perseverante. É assim no estudo, no aprendizado, na assimilação das revelações espíritas, das leis divinas, do Evangelho do Cristo, mas interiorizando esses ensinamentos desse Evangelho e exteriorizando através da nossa transformação moral e da nossa conduta operosa no bem. Mas se não fazemos isso, as oportunidades vão passando, o tempo passa, a vida passa. E aí, como ficamos? Tudo tem que ter a sua função. Aproveitamento dos talentos recebidos. Lembramos da parábola dos talentos. Aquele servo que guardou o talento e enterrou, quando o Senhor veio cobrar, o talento estava enterrado, ele não foi multiplicado, ele não foi utilizado. É assim com as oportunidades que temos, os talentos que recebemos de Deus, das oportunidades, dos recursos que recebemos da misericórdia divina para o nosso aprimoramento e para o auxílio ao semelhante. Os talentos da inteligência, dos dons, que cada um tem os seus, das potencialidades que cada um traz consigo, se não for utilizado, não serve para nada. A oportunidade passa. E os talentos não foram multiplicados. Lançar fora é a ração da vida, tudo que não tem utilidade são as grandes perdas. Vamos tomar alguns exemplos. Aquele que tem facilidades e tem recursos materiais, se ele não sabe utilizar bem esses recursos materiais, se ele os esbanja na prodigalidade, se ele não se esforça na preservação e multiplicação dessas riquezas, se ele dissipa esses tesouros materiais, ele acaba perdendo tudo. Vejamos outro exemplo. O lavrador que conhece as propriedades da terra, das sementes, conhece o tempo da cultura, da semeadura e da colheita, que tem os instrumentos, a enxada, o trator, os instrumentos para a plantação, para arar a terra, para plantar, semear e depois para colher, se ele não utiliza, se ele fica parado, tudo enferruja. E aí não há colheita. E aí vem as dificuldades da vida, cobrando o mau uso, cobrando a oportunidade perdida, as grandes perdas. Assim é conosco. Se não aproveitamos, se não nos esforçamos em aproveitar as oportunidades, e são muitas, que as circunstâncias da vida nos oferecem, que a misericórdia e a bondade divina
nos enviam, elas passam. As oportunidades passam. Perdemos a vida, perdemos a oportunidade e perdemos a vida. Teremos outras oportunidades em outras vidas, sim, porque a misericórdia e a bondade do Pai são infinitas. Mas as outras oportunidades serão mais difíceis, mais amargas, por quê? Porque estarão agravadas pelos erros, pelos equívocos de hoje, pelo mau uso dos recursos recebidos, pelo desleixo, pela negligência, pela perda da oportunidade de agora. Ser pisado pelos homens é a perda de oportunidades, tendo como consequência, em vidas futuras, e às vezes até nessa vida mesmo, reparação e resgate, através da dor, através do sofrimento, através das experiências expiatórias de resgate, em circunstâncias de vida difíceis, em ambientes mais difíceis. Desculpa. Em situações que exigirão de nós, em outras vidas, um esforço muito maior para nos reerguermos. Porque se perdemos as oportunidades de hoje e permanecemos insípidos, sem gosto, insossos, sem sabor, se desperdiçamos as oportunidades, e ao desperdiçar as oportunidades nós cometemos muitos erros, e agravamos os nossos débitos perante as leis divinas, perante a própria consciência. Aí muitas vezes viram reencarnações expiatórias, de resgates dolorosos, em circunstâncias menos favoráveis ou mais amargas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. A luz, qual é a função da luz? Clarear, iluminar. A luz, seja ela uma tocha, uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada, um farol. Ele tem que estar conectado à sua fonte. No caso da candeia de antigamente, a fonte era o óleo que servia de combustível para acender aquela chama, para iluminar a casa, para iluminar os caminhos. A lamparina, o lampião, hoje em dia, principalmente na roça ou nos lugares que ainda a chegada da eletricidade é mais difícil. O combustível é qual? É muitas vezes o querosene, que molha o pavio, que permite que acendamos aquela chama para iluminar, para clarear o ambiente. A lâmpada
elétrica, para que ela produza luz, para que ela ilumine, é preciso que ela esteja conectada a uma fonte da energia elétrica. Se na nossa casa não ligarmos, acendemos o interruptor, a lâmpada não ilumina. Se não houver energia elétrica, a lâmpada não ilumina. E trazendo para nós, para a nossa vida, sois a luz do mundo. Ora, para ser luz, é preciso estarmos conectados a uma fonte. E qual é essa fonte? A luz. De onde vem a luz? A fonte de luz é Deus, através do seu amor. O combustível é o amor divino. Então, para que a luz ilumine, brote de nós, ilumine o nosso íntimo e o nosso caminhar e dos nossos irmãos, é preciso estarmos conectados à fonte divina, ao Pai, através da sintonia, do esforço constante, perseverante e permanente de adequar a nossa postura, a nossa conduta, os nossos sentimentos e aspirações à fonte do amor divino, ao Evangelho do Cristo, que traz para nós a essência do amor que vem de Deus. Vós sois a luz do mundo, vós. Ou seja, Jesus afirma aí que cada um de nós não são apenas os discípulos, mas ele se dirige à multidão. Cada um de nós deve ser a luz do mundo. Do mundo. O mundo onde vivemos, a nossa terra, o nosso planeta. O ambiente em que vivemos, a nossa casa, a nossa profissão, o nosso local de trabalho, a sociedade na qual convivemos, onde vivemos, os ambientes por onde passamos. Devemos ser a luz que exterioriza as boas ações, o bom exemplo, o testemunho equilibrado. Mas para que a luz exteriorize de nós, é preciso que cultivemos essa luz em nosso interior. É preciso que haja luz no nosso íntimo, para que essa luz se exteriorize de nós. E como fazemos para que haja luz em nosso íntimo? Assimilação, estudo, conhecimento do Evangelho do Senhor, das leis divinas, assimilação, interiorização desses ensinamentos, desse Evangelho, no nosso íntimo, trabalhando o nosso íntimo, através da reforma íntima, da reforma interior, da transformação moral, trabalhando o nosso íntimo, conhecendo a nós mesmos e vendo, observando onde precisamos trabalhar para modificarmos a nós mesmos, para ir eliminando as nossas imperfeições, para ir adquirindo valores nobres, virtudes. Mas como que é que conseguiremos adquirir as virtudes? Consolidar os valores em nosso íntimo? É no convívio com o nosso próximo, com o nosso semelhante, é ser a luz do mundo.
é através da convivência no mundo em que vivemos, mas uma convivência sadia, equilibrada, em que procuramos sempre aprender, sempre ver onde precisamos nos corrigir, onde precisamos nos melhorar, e procurando dar o nosso exemplo, cada um no seu nível de compreensão e de possibilidades. Mas cada um de nós pode fazer algo, pode doar algo. A gente começa das pequeninas coisas. Para conquistarmos virtudes e mais virtudes, valores nobres, começamos das pequeninos valores, das pequenas coisas. No dia a dia, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, com aqueles com quem convivemos, nos esforçando em vivenciar, em aplicar à nossa conduta o Evangelho do Cristo, ser a luz do mundo, ser o ponto de referência da exemplificação da vivência prática, do auxílio ao semelhante, de estender a mão amiga, de procurar levantar dentro das possibilidades que temos, levantar aqueles caídos, de ajudar os necessitados, doando o que podemos, o que já temos, mas dando o melhor de nós. Porque é assim que vamos nos aprimorando, que vamos consolidando nossos valores, as nossas virtudes, e que vamos ampliando também a nossa luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, luz do mundo mostra o imenso potencial que temos. Cada um de nós tem o seu potencial, mas que precisa ser utilizado, direcionado, elaborado, aplicado, trabalhado. Mostra o imenso potencial que temos, todos nós, cada um no seu nível, desde que corretamente direcionado. Como dissemos vós, Jesus falava não apenas para os apóstolos, mas também para a multidão. Luz, possibilidade de iluminarmos, como instrumentos do Criador que somos, no esforço diário de assimilação e de vivência das leis divinas, do amor que vem do Pai, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para iluminar é necessário estar conectado a uma fonte, como dissemos. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esconder, encobrir, ocultar, não revelar. Ou seja, não podemos ocultar, encobrir os valores, os conhecimentos que já temos. Eles precisam ser dinamizados na nossa vida, na convivência com o próximo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Edificado, construir. Cidade edificada, construída sobre um monte, num ponto mais alto, numa elevação. Ora, em termos físicos, aquela cidade edificada, construída num ponto mais alto, mais elevado, ela é vista, ela é observada por todos, mesmo que estejam na planície. Cidade do ponto de vista espiritual, somatório de possibilidades a serem trabalhadas em nós, em nosso íntimo, na nossa vivência do dia a dia. É o conjunto das nossas metas, dos ideais superiores, dos princípios elevados,
que precisam ser trabalhados e aplicados. É o campo operacional a que nos vinculamos, aonde estamos criando raízes na edificação do bem, na construção do bem, na pacificação, na concórdia, na tolerância, no perdão, no amor, na caridade. Não podemos esconder, ocultar aquilo que já sabemos, aquilo que já conhecemos, aquilo que já temos possibilidades de realizar. Porque senão, de que adianta? Não podemos ocultar apenas para nós o que sabemos, o que conhecemos, porque isso é egoísmo. E muitas vezes, orgulho e presunção. É preciso ser dinamizado, ser movimentado na ação diária, junto com o nosso próximo, no ambiente em que vivemos. Edificar, construir, levantar. Sobre o monte, situar, situar e pautar as metas e ações dentro dos princípios que nos elevam. Ou seja, edificar a nossa cidade, a nossa construção íntima, das possibilidades de realizações, mas edificar e construir sobre o monte, pautando, situando as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos ideais, e pautando as nossas ações dentro desses princípios que elevam não apenas nós, mas elevam também o nosso semelhante. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Candeia, aquele instrumento, aparelho muitas vezes utilizado, destinado à iluminação. A candeia, o aparelho com o seu combustível, na época de Jesus, antigamente, era o óleo. Ou seja, trazendo para o nosso dia, pode ser a lamparina, pode ser a lâmpada elétrica. Não pode ocultar, não pode acender e colocar debaixo do alqueire. Alqueire, antigamente, era o móvel que servia para a medida dos secos. Ou seja, de que adianta acender a candeia, o lampião, a lamparina e colocar debaixo de um móvel? De que adianta acender uma lâmpada elétrica, mas ocultá-la, colocá-la debaixo de um móvel, de uma cama, ou com um pano em cima que não permita que ela ilumine e clareie o ambiente. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 21, encontramos a seguinte indagação: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Sim. Em termos físicos, materiais, de que adianta acender uma chama, uma candeia, uma lamparina, uma luz, uma lâmpada, e colocá-la debaixo ou sob algo que impeça que ela clareie o ambiente? Que utilidade terá? A escuridão permanecerá à volta. Mas trazendo isso para o nosso íntimo, em termos espirituais,
Se a candeia é o aparelho destinado à iluminação, ou seja, nós devemos ser instrumentos que clareiem, que iluminem caminhos, ambientes, ou seja, a nossa obra, o nosso exemplo, a nossa vivência precisa ser instrumento do Pai para clarear os caminhos da humanidade, para iluminar os ambientes nos quais vivemos, pelos quais passamos, irradiando luz, irradiando amor, irradiando tolerância, compreensão, perdão, irradiando misericórdia, irradiando caridade, irradiando fé, paciência, calma, paz, por onde passamos. Porque se colocarmos, ocultarmos isso, ela não serve de iluminação. Se ocultamos esses valores que já temos guardados em nós, ou esses conhecimentos, não vai iluminar nem o nosso caminho, nem o caminho do nosso próximo, nem o ambiente íntimo, nem o ambiente externo. Não se acende a candeia debaixo do alqueire, mas no velador. O velador era aquele suporte que antigamente se colocava o candeeiro para iluminar a casa, o ambiente. Era o suporte, às vezes preso na parede, onde se colocava o candeeiro para iluminar a casa. Era o suporte onde se colocava a chama para iluminar as estradas, o ambiente, o caminho. Assim também devemos acontecer conosco. A nossa luz deve ser colocada num suporte mais alto, de sintonia com as esferas superiores e com o Pai e com Cristo, que sirva de exemplo, de testemunho e de clareamento dos caminhos e dos ambientes. Colocar a candeia no velador, elevar o nível de nossas ações, nível de nossas aspirações, de nossos sentimentos, de nossos pensamentos e, consequentemente, de nossas ações. Verticalizar o nosso sentimento, dinamizando, movimentando a luz que há em nós, para que ela reflita, para que ela se exteriorize de nós, iluminando também os ambientes pelos quais passamos. Verticalizar o sentimento, sair do terra a terra, da horizontalidade da vida, da horizontalidade das paixões, das sensações, das ilusões, da inferioridade, mas verticalizar o nosso sentimento, enobrecendo o nosso sentimento e as nossas ações, dinamizando, direcionando, movimentando a luz que é em nós. Não só em nosso proveito, mas em proveito de todos. E dá a luz a todos que estão na casa. Ora, a luz, seja a candeia, seja a lamparina, seja a lâmpada elétrica, ela tem que cumprir a sua utilidade, a sua função de iluminar a casa. E dar luz a todos que estão naquele ambiente, clareando. Em termos espirituais, é assim também. Ora, a casa do Pai é o universo. Ou seja, se a casa do Pai é o universo, o amor
que provém do Pai, deve resplandecer em suas criaturas em toda a parte. A nossa casa é o mundo em que vivemos. No universo prevalece a lei do amor, solidariedade, fraternidade. Para nós, para cada um de nós. Também é isso que devemos priorizar e deve prevalecer. A conexão com o amor divino, o combustível da fé, da esperança e do amor, transbordando em ações nobres. A nossa casa é o nosso mundo, é a terra que habitamos. A nossa casa é a cidade onde vivemos, é um ambiente no qual vivemos, na nossa casa, na nossa profissão, junto àqueles com os quais convivemos. Iluminar mais e dar luz a todos que estão na casa. A luz não pode ser só para nós, não podemos ser egoístas. Ela tem que transbordar em ações nobres, iluminando, dando luz a todos que convivem conosco, iluminando o nosso íntimo, purificando os nossos valores, o nosso sentimento, iluminando o nosso ambiente e servindo de instrumento de auxílio e de iluminação aos nossos semelhantes. Encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 35, a seguinte afirmação: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Que luz há em nós? Que luz irradia de nós? Tem que ser a luz verdadeira, de essência moral cristã, conectar à fonte do amor divino. Não pode ser só aparência, não pode ser apenas um verniz, não pode ser ilusória, fantasiosa, mas tem que traduzir a essência do Evangelho de Jesus, do amor do Pai. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que no céu, que está no céu. Resplandeça a vossa luz, a luz de cada um, que a luz de cada um de nós resplandeça, irradie diante dos homens, em boas ações, em ações edificantes, em ações nobres, em ações no bem. Resplandeça a vossa luz. Como que vai resplandecer a nossa luz? Procedendo consoante os ensinamentos do Cristo. É a vivência cristã no dia a dia, é o esforço diário e constante na assimilação e na vivência prática do Evangelho do Senhor, começando aos poucos, mas aumentando gradativamente a cada dia, a cada nova oportunidade. Vossa fala-nos da luz de cada um, conforme a possibilidade espiritual de cada um, porque cada um de nós tem a sua luz, tem a sua potencialidade, conforme aquilo que já adquiriu, conforme aquilo que já sabe, conforme os valores que já tem, ele pode irradiar a sua luz de acordo com as suas possibilidades, mas dando, doando o que há em si, o que há melhor em si. Diante dos homens. Porque a nossa luz, o nosso exemplo, a nossa vivência, o nosso testemunho deve ser
diante dos homens, diante das pessoas com as quais convivemos, na sociedade. Não podemos nos isolar, porque se nos isolamos, não evoluímos. A evolução só se dá no convívio com o próximo. Podemos adquirir muitos conhecimentos, saber de muitos valores, mas só os consolidaremos em nosso íntimo no convívio com o nosso próximo, na simplificação, aprendendo com o nosso próximo, doando o melhor de nós, numa convivência, no esforço dia a dia, diuturno, de convivência equilibrada e sadia, reparando onde erramos, sim, conhecendo as nossas deficiências, sim, mas buscando sempre nos melhorarmos e sempre darmos o melhor de nós nas nossas ações diárias, na nossa vida, na ação profissional, na ação dentro do lar, na ação na sociedade. A luz tem que brilhar diante dos homens. Diante dos homens é onde seremos testados e teremos oportunidade de dinamizar o que já conhecemos. É diante dos homens, é onde vivemos, na sociedade, no convívio com as outras pessoas, que somos testados para a aferição dos valores que realmente adquirimos. É onde somos testados e onde temos oportunidade de nos movimentarmos, de dinamizar, de movimentar, direcionar o que já conhecemos, para, agindo no bem e convivendo com o próximo, irmos nos melhorando a cada dia, nos iluminando a cada dia, adquirindo mais luz e resplandecendo, exteriorizando mais luz, para que vejam as vossas obras, para que vejam as vossas obras, as nossas ações, para que os homens, as pessoas, o semelhante, o próximo, onde quer que seja, onde passamos, aqueles com quem convivemos e por onde caminhamos, possam observar as nossas obras, as nossas ações e aquilatar a qualidade dessas nossas obras, dessas nossas ações, dessa nossa conduta. A qualidade dos frutos é que definirá se é boa ou não a obra. A muito se pedirá a quem muito se tiver dado responsabilidade. E aqui vem a reflexão sobre o quanto já recebemos do Pai, da vida, o quanto de oportunidades temos recebido da misericórdia divina, os talentos que nos são enviados, propiciados pelo Pai para a nossa evolução. Mas se muito temos recebido na doutrina espírita, através das revelações, do estudo sistematizado, do Evangelho do Cristo, isso tudo aumenta a nossa responsabilidade diante de nós mesmos e diante da vida, diante do nosso semelhante. A fé sem obras é morta em si mesmo, conforme dizia o apóstolo Tiago. Encerramos assim a nossa apresentação de hoje, o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, o Pai de infinito amor e misericórdia, agradecendo ao nosso Mestre Senhor Jesus Cristo,
por tanto auxílio, por tantas oportunidades, por tantos talentos recebidos, e rogando ao nosso Mestre Jesus que continue nos abençoando, iluminando os nossos passos, o nosso caminhar, e nos ajudando na nossa melhoria íntima, no trabalho de aperfeiçoamento moral e na ação do bem, na exemplificação do amor, na vivência do seu Evangelho. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva a todos agora e sempre. Que assim seja.